Javier, para as pessoas que deram um play nesse nosso bate-papo, por que elas devem assistir esse vídeo até o final? Olá, Fabiano. Estamos falando de gestão, estamos falando de manutenção e acredito que com a experiência recente que nós temos com a pandemia e a economia, estado geral do mundo hoje, é uma evidência que as pessoas talvez seria bom que se perguntassem se ficamos e continuamos fazendo as coisas do mesmo jeito, por que o resultado não é diferente? O que podemos fazer se queremos realmente melhorar o que acontece e os resultados que nós somos capazes de atingir? Então, a proposta nossa é, se você fica aqui, vamos a tratar de prover nossa visão particular desde teorias e restrições com conhecimento de Goldrich, de que pode ser mais simples, mais rápido e mais efetivo. E para quem está tendo a oportunidade de nos conhecer, afinal de contas, quem é você? Essa é uma boa pergunta. Quanto tempo tem? Sim, acredito, Fabiano, que o mais importante talvez é prover algum aspecto pessoal que tem incidência em quem sou eu. Eu sou um cúmulo de coisas todas juntas, misturadas. Mas acredito que sempre tive paixão por a ciência. Sim. E porque sempre quise saber como as coisas funcionam. Sí, essa era como mi gran dúvida à medida que uno vai aprendendo e vai ficando. E outra parte importante de mis perguntas filosóficas, sino que é porque a gente pensa como pensa, e muita introjeção, muita introspecção, e também entender por que as pessoas dizem o que dizem, faz o que faz, tá? Dentro dessa lógica que talvez podemos falar de ciência da natureza e ciência das pessoas, um relacionamento. E isso me levou a estudar ciências básicas, bioquímica, se temos que definirlo de algum jeito. A partir de aí, a vida me foi levando e sempre tuve a intenção de que tenha que adquirir conhecimento e tenha que ser engraçado, divertido, desafiador. Então, sempre as oportunidades que pareciam uma loucura, ¿sí? Fazer algo totalmente diferente, eram atrativas para mim. Algumas vezes recebi o apodo qualificativo do kamikaze. Tá? Então, é apropriado, acredito. E isso passa na vida profissional, vida pessoal, sempre gostei de coisas diferentes e não estándar. Por os questionamentos se o que eu acredito que é certo realmente é e tem como acertar que efectivamente é. E isso me levou em algum momento a passar de ciência a trabalhar na indústria, que foi mirado por mis colegas e muitos amigos que tinham essa paixão por dedicar ao desenvolvimento do conhecimento na ciência pura, fazendo pesquisa, desenvolvimento, de que havia passado o lado oscuro da força, tá? Y a partir de ahí, pues, entré en una industria, una compañía, una escuela institucionalmente reconocida, además de centenaria, Procter & Gamble, con una habilidad técnica de convertir gordura en productos inacreditables que hoy elevan el estándar de vida de las personas, tanto para uso como para consumo. E faz as coisas mais fáceis. Eu gostei muito desse jeito. Antes não tinha ideia que era Procter & Gamble, provavelmente. E fiz minha carreira aprendendo como funciona uma empresa desse jeito, desde a concepção de um produto e o funcionamento dele, a formulação, desenvolvimento, teste com os consumidores, teste no mercado, produção, distribuição. Sim? A única coisa que não fiz foi vendas. Sim? Para acreditar que não tinha as competências para fazer. Ainda. Naquele momento. Agora, se não tem, o negócio não avança. E depois disso, pues, tocou a oportunidade de fazer, começar a aprender aquilo que nós conhecemos hoje como processo de melhoria contínua. Procter sendo a empresa que sempre estava olhando as últimas, pode dizer assim, conhecimentos, tecnologias, plataformas de melhorar o que ela sempre faz. E quando digo ela, é a gente que está lá. Então, nesse processo, tinha que ler muitos livros, ¿sí? Para entender exatamente de que se trata. Livros clássicos de Deming, de Juran, de Hammer, ¿no? De Chicago,
Toyota, Ono, certo? E tinha um livro aí de último, sim? Um livro que estuvo viajando comigo como 6 meses por a região, a América Latina. E não leía, hasta que um dia dije, eu gosto de cumprir mis compromissos. E o compromisso comigo é que tenho que ler esse livro. E esse livro era A Meta, do Eli Goldratt. Leí em poucas horas uma noite. Empecé o livro e às 6 da manhã havia terminado o livro. Não pude soltar o livro. Tinha que continuar leyendo. Y lo que me encontré fue una explicación y un relato de cómo desafiar lo que estaba pensando y entender que las personas que están lá funcionando en la Procter, ¿cierto? Era como si este señor hubiese estado lá y espiando y tomando nota de todo lo que acontecía en la Procter. Pero un libro de 1973. E estamos falando agora de 1995, 96. E leyendo era uma descrição de todas as coisas que estavam ruim, estava funcionando mal, desincronização, conflitos, argumentos incompletos, problemas para entrega, problemas para produção, problemas de desenvolvimento, desincronização, decisões erradas, muitas vezes de fazer algo que não aporta valor para a companhia. Quando li esse livro, eu tenho que entender quem é este senhor. Afortunadamente, nesse momento estava vivo, fui tras ele e em questão de meses estava em um primeiro evento onde ele estava falando, conheci ele e assim começou um relacionamento. Desde más o menos 96, 97, 98 fueron mis primeros pasos, hasta 2003, cuando salí de Procter. Y le dije, Eli, estoy retirándome de Procter, voy a continuar mi carrera en teorías de restricciones. Eu gosto de fazer, já tenho alguma experiência fazendo coisas. Provei em Procter que funciona, provei com outros amigos, pais de minha empresa familiar, clientes que tive durante os fines de semana. Y ya estaba certo que no había otra cosa que hacer. Y en 2004 tuve la fortuna que él me invitó a participar del grupo Goldratt y formé parte de la directoría y grupo fundador de la empresa y empezamos a trabajar y hasta el día de hoy. Así como para resumir, no tan resumido, ¿sí? Fantástico, Javier. E eu quero também aproveitar para aqueles que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora. Meu nome é Fabiano. O meu primeiro contato com o Eli Goldratt foi há 32 anos atrás. E neste ano de 2023, eu completo 20 anos de trabalho com a teoria das restrições. Eu tive a oportunidade de participar do processo de venda e de implementação de projetos de ambiente de manutenção em segmentos muito distintos, como óleo e gás, petroquímico, papel e celulose, fertilizantes, mineração e inclusive em indústrias químicas. E no meu entendimento, o mais importante para mim ao longo dessa jornada foram as grandes e verdadeiras amizades que eu tive a oportunidade de construir. E atualmente eu estou como Engagement Director da Goldratt Consulting. Meu caro amigo Javier, então vamos ao que viemos. Você citou o livro A Meta, né? um best-seller e um long-seller que já foi vendido aí, o último número que nós temos é mais de 10 milhões de exemplares ao redor do mundo, traduzido para mais de 35 idiomas. Já que o nosso pano de fundo aqui é manutenção, como que você enxerga os conceitos, os princípios fundamentais que o Goldratt trouxe no livro A Meta, que está alicerçado fundamentalmente no ambiente industrial para o ambiente de manutenção? Primeiro, acredito que é importante definir o que é o que a Meta tem, sim? Obviamente, mais longe ou apartado do nome A Meta, o jogo de palavras e de conceitos que ele trouxe em um relacionamento com os personagens, caracteres da novela, porque é uma novela muito fácil de ler, entretida. Tem Jonah, que é o maestro, a pessoa que faz só perguntas e dando dicas para que Alex, que é o personagem principal, vai aprendendo e questionando o que ele acredita é correto. Tá? Então, esse é como o jeito do livro, é sempre desafiando as premissas, ideias que
nós temos como pessoas, como gestores de um sistema industrial, uma organização, uma empresa, e que se traslada e se extrapola a la vida familiar. ¿Sí? Essas duas coisas vão entrelaçadas no livro, e por isso é tão atrativo. Tem muito conflito, parece o viagem do herói. ¿Sí? Empieza com um desafio, com uma situação ruim, ele não quer fazer umas coisas diferentes e a vida vai levando e ponendo as oportunidades para desafiar. Ele finalmente aceita que ele é o responsável de fazer a mudança, empieza a aprender e essas lições, oportunidades são traduzidas em um jeito diferente de fazer as coisas e empieza a obter resultados que alimentam o estímulo de dizer, agora reconheço que se eu mudo como eu estou pensando e faz ações diferentes, o resultado é diferente. E a premissa fundamental é ter a coragem de desafiar as premissas que eu tenho. É decir, o ego do ponto de vista que eu sei, eu conheço, eu me preparei, eu sou um MBA, eu tenho um doutorado, eu sou engenheiro, eu tenho tantos anos de experiência, isso está fantástico. É um começo para ser profissional, para saber o que não fazer. Pero como todo profissional hoje, estamos demandados a continuar estudando, porque a vida vai muito rápido. Então, essa é a premissa geral que acredito. Agora, quais são as lições que estão lá, que são fundamentais, desafiando as premissas básicas, profundas, que estão enraizadas, que pertenecem a qualquer ambiente, não somente industrial, das organizações. E ele começou tão simples como isso, é decir, o ótimo global não é a suma dos ótimos locais ou máximos locais. E esse desafio é fundamental. Por quê? Porque daí vem o conceito da restrição, ou do elo mais fraco da corrente, que al final é responsável da resistência de toda a corrente. É decir, que uma organização é tão forte como o elo mais fraco, ¿sí? O elo mais débil que você tem. E se você não sabe qual é, então como você vai melhorar? Partindo dessa premissa, você agora tem efeitos, certo? Em 3 áreas fundamentais. Primeiro, quando você administra recursos para produzir produtivos, operações, tem dependência e tem variabilidade. E isso é uma característica comum de qualquer sistema. Então, quer dizer que muitas vezes, quando queremos melhorar, estamos preocupados por reduzir a variabilidade. E isso está muito de moda com o aporte do ONU, Lean, etc., etc. E Six Sigma. Mas o problema fundamental é que a variabilidade não é suficiente. Você tem que entender os relacionamentos de dependência e a capacidade de cada recurso com respeito à demanda que você tem. E aí vem o conceito de restrição e restrição que vira gargalo, certo? Essa é a primeira parte operativa. A segunda genialidade que normalmente as pessoas leem, pero não assimilam ou não captam, não percebem do que está escrito lá, é que ele vai desafiar totalmente nossos indicadores e a estrutura para tomar decisões em um sistema produtivo, em uma organização. E ele criou o conceito de throughput. O throughput, ou throughput em espanhol, certo? É a velocidade com a que um sistema gera dinheiro a partir das vendas. Se é a partir das vendas, quer dizer que tem uma conexão imediata com o ambiente externo. Você não está sozinho, só pode convertir o que você faz em dinheiro se o mercado aceita e o mercado quer comprar para você. Então, qual é o throughput? O que o mercado paga você por seu produto, é decir, reconhece o valor e esse valor, obviamente, deveria estar por acima das despesas e investimento que você fez, ou seja, tem um retorno, é uma diferença fundamental, e menos descontando o dinheiro que você tem que pagar os fornecedores, do mesmo jeito que o mercado paga você. Quando você faz essa diferença, você tem o margem bruto, dinheiro realmente gerado por o incremento do valor. Você tomou algo que o fornecedor entrega, você processou, gerou valor e o mercado pagou. Isso, traduzido em dinheiro, isso é throughput. E a velocidade que você gera impacta imediatamente sobre o que a organização pode fazer. Então, a verdadeira produtividade definida como está na meta é quantos dessas ações que você está tomando impactam no throughput, é decir, estão acercando a você mais perto da meta. Tá?
Então, nesse sentido, você tem indicadores diferentes. Throughput se convierte en el indicador global do sistema total. Não importa qual seja o tipo de organização. Sim. Tá? E a partir de aí tem outro elemento adicional que também normalmente esquece e que tem que ver com cada vez que você tem sistema que está tratando de produzir mais throughput e você tem que mexer com como você administra os recursos, a primeira coisa que tem que tirar é o conflito, o dilema, a contradição de como você pensa acerca de que é bom para o sistema. É decir, você tem que avaliar suas ações em função da meta. Se você não entende qual é a meta, o objetivo global do sistema, como você pode saber se as ações são boas ou não? Então, a produtividade muda para ser aquilo que eleva ou empurra a você e a organização mais perto da meta, com cada ação, é produtivo. E aquilo que não é. Você perguntou para manutenção, então tenho que, perdão por a explicação tão longa, pero tenho que estabelecer os pilares fundamentais que acredito estão na meta. E se você empieza a pegar isso, quando uno empieza a estudar e depois fala com as pessoas, praticamente você tem uma maestria das operações, da gestão dentro do livro A Meta. E isso para mim é parte de umas coisas que acredito ainda temos que continuar mostrando às pessoas, às empresas, organizações, universidades, ¿sí? Escolas de negócio, a potência de lo que está escrito lá. É uma maestria só, esse livro. Se uno empieza a desgranar e a pegar cada uma das pepitas de ouro, certo? É tesouro. Quantas vezes você já leu A Meta? Consegue? Mais ou menos 10. Você me fez ler as últimas 2 seguidas quando fizemos os grupos de leitura e as calls durante a pandemia. Exato. Agora, como isso aplica a manutenção? Sim. Essa é a pergunta fundamental. Pois acontece que manutenção é uma parte, uma área, certo, de um sistema mais grande e tem uma interação quase diria, gemela, sim, com a produção. Então, temos que começar a entender primeiro qual é o rol de manutenção e qual é o conflito que normalmente se gera entre manutenção e operações, sim? Porque operação essa é a cadeia produtiva, certo? Neste caso, da maioria das empresas, seja que estão construindo, fabricando, manufacturando algum produto terminado que depois é vendido ao mercado, ou estão garantindo algum ativo que custa muito dinheiro, é um investimento forte, lo mantém produtivo, é decir, está disponível para produzir. Por exemplo, quando você fala de um avião, um aircraft, um tail, certo? Ou um caminhão, ou um trem, sim? Ou um barco. Tem um dito aí, uma frase que eu aprendi na Venezuela, diz: barco parado não ganha flete. Sim? É decir, que quando você tem um equipamento desse tamanho, que custa tanto dinheiro, e se não está em movimento, transportando, carregando aquilo para o que foi criado, você não está gerando throughput. Tá? Então, aviões são exatamente o mesmo. Se o avião não está voando e não está transportando passageiros, você não está gerando throughput, só despesa. E no caso de uma planta que não voa, ¿sí? Ni se move, pero está produzindo, que é o que você quer do ativo? O ativo está disponível para quê? Para processar a matéria-prima e gerar produto. É decir, se você tem um contador de quantas toneladas, caixas estão saindo por el outro lado da fábrica, e você está fazendo isso com a máxima disponibilidade e máxima capacidade possível, sostenida no tempo, é a capacidade que manutenção está entregando para você. Não é somente operação. Operação é, obviamente, desde o ponto de vista de gestar diariamente o que está acontecendo. Pero como todos os activos ficam como nós, tem o efeito do tempo, do uso, a intensidade de uso, aquelas coisas a que estão expostas. Por exemplo, se você pega uma planta petroquímica, você tem derivados do óleo, tem volátiles, tem crackers que separam uma quantidade de produtos químicos que tem um efeito de corrosão, de impacto sobre a reação química, e nós usamos fábricas que estão compostas de concreto, aço, plástico, ¿sí?
E a essa interação química tem um efeito de envelhecimento e capacidade do ativo de produzir o produto final que vai ser vendido. Então, com essas características, manutenção é uma peça normalmente subestimada. E a briga normal que nós vemos em ambiente de manutenção é, cada vez que você tem que intervenir a operação, qual é o indicador que tem operação para operar? O que está sendo demandado, ¿sí? Eu sou um gerente da operação, gerente de produção, ou sou um diretor da planta, certo? É quantas caixas, quantas toneladas estão saindo. Tonelada hora, esse é o indicador. E agora vem o cara de manutenção, que todo mundo é assim como, sí, pues o carro tenho que levar para o taller mecânico, certo? O carro tem que fazer o troco de óleo, tem que trocar as pastas do freio e fazer uma manutenção. Para quê? Para que dê o máximo rendimento e o retorno. Desse jeito, usando esse tipo de exemplos. Por que nós vamos ao médico? Porque temos também necessidade de manutenção, sim? Nós não somos tão bons cuidando-nos como cuidamos nos carros e outras coisas, porque entendemos melhor, entendemos menos o impacto que tem as decisões diárias. Mas quando você tem um ativo que alguém sacou milhões de dólares, de reais, bilhões, para instalar, todo mundo está preocupado quanto custa cada parafuso. Tá? Então, que manutenção tem que ser para fazer o trabalho? Tem que ser operação? Lo sinto muito. Hoje, você não vai produzir toneladas, você não vai produzir caixa, você não vai produzir throughput. A capacidade que você tem, agora tem que parar, deter. E tem um indicador corporativo comprometendo o mercado, e os clientes esperando, e a demanda está bombando e todo mundo quer produto. E você tem que parar. Por quê? Porque se não para hoje, amanhã a realidade Murphy, que conhecemos, esse irlandês, bebe do maldito, certo? Só está esperando a oportunidade para fazer parar. Tá? Então, qual é a briga? Qual é o conflito, a contradição? Operações, para cumprir sua função, tem que parar. Não parar, mas manutenção, para poder cumprir, tem que parar. E aí vem todas as derivações que vem. Então, quando uno empieza a olhar dessa perspectiva de a meta e de teoria de restrições, que temos? Manutenção como área claramente está exposta a dependência e variabilidade. É decir, que a gestão dos recursos de manutenção para uma parada ou parada regular de fluxo diário está exposto em magnitudes diferentes ao mesmo processo. É uma operação. Tá? Segundo, quando você faz uma parada, uma manutenção, está exposto a outro nível de ambiente ou consideração. Quando falamos de operações, o que está escrito na meta é uma coisa que você faz uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Por lo tanto, fala de variabilidade de processo. E isso existe na manutenção. Pero manutenção também tem que abrir um equipamento, ou um equipo, um motor, ¿sí? Um fuselagem, um reactor, um filtro, uma tubulação, um tanque, o que você quer. Tem que abrir e solamente a manutenção realmente é o médico dos sistemas produtivos, porque tem que abrir. E só quando abre é que realmente acontece a sabedoria de quão bem ou quão ruim está o estado e quanto tempo vai realmente a tomar fazer a correção, digamos, ajuste ou substituição dessa parte produtiva. Para ficar com o ativo completo, você sempre está intervenindo as peças, as partes. Então, desse jeito, tem uma variabilidade muito mais alta que atrapalha e pega quando você vai executar. Sim. ¿Sí? Não quando você planeja, quando você está vendo. E hoje falamos de manutenção preditiva, corretiva. ¿Sí? A predictiva, pensando que com poner sensores e todo esto e entender a fontes das falhas e como os equipamentos funcionam, temos um jeito muito mais assertivo para intervenir. Pero a vezes temos que lembrar que a realidade é como é variável. Então, ainda as predições, mientras mais longe vão e estão no tempo, tem um grau de erro mais alto. Então, quer dizer que ainda que somos capazes de predecir, quando abrimos o equipamento, a predição estava perto ou
longe de lo que pensábamos, pero siempre va a ser distinta a lo que nos acreditamos exactamente iba a acontecer. Entonces tenemos que ser capaces de estar preparados. ¿Qué significa eso? Cuando manutención no está siendo oleada desde el punto de vista estratégico, se convierte en un mal necesario. Y ahí es donde todas las brigas y todos los problemas acontecen. Nuestro jeito, nuestro enfoque, nuestra idea es tratar de convertir y llevar manutención a un partner dentro de la organización, un partner estratégico. Porque cuando funciona con las reglas do sistema, de control da variabilidade, das dependências, melhorar a operação, melhorar o ambiente esse projeto quando uno abre, que acontece essa incerteza que está carregada dentro desse ambiente. Agora você, utilizando a lógica sistêmica do Goldreich e do Eli, aplicada em estes ambientes, agora você coloca pulmões, coloca proteção, coloca o full kit e os elementos das soluções que sempre falamos, de jeitos diferentes, porque tem manutenção diária, recorrente, contínua, preventiva, preditiva, e depois tem a parada que tem que acontecer, que é a corretiva, porque já não, o ativo não dá mais, tem que fazer, tá? Perdão por a super extensão, mas acredito que essa é a base, o contexto onde temos que partir. Eu tenho convicção de que não só eu, mas quem está nos assistindo aqui, esse nosso bate-papo, está muito mais preocupado e interessado no conteúdo daquilo que a gente está falando do que no tempo que a gente está usando. Ah, não, por supuesto. Eu tenho certeza disso. Espero. Aí, como sempre, as nossas conversas me faz anotar algumas perguntas, né? Por supuesto. Então, a primeira delas é a seguinte, Javier. Já que você trouxe essas questões do livro A Meta, que está fundamentalmente dentro do ambiente produtivo, Sim. Né? E com isso a gente se depara ali com uma série de restrições físicas. Sim. E também na manutenção existem outras restrições físicas. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, no ponto de vista, na visão da teoria das restrições, como que você enxerga a relação, se é que tem, entre as restrições físicas e as restrições políticas? Acredito que talvez temos que dar um salto, um degrau acima, porque seja física ou seja política, para mim o mais importante foi tratando de, quando di uma mensagem desde o ponto de vista de por que fazer a mesma coisa não dá resultado diferente, e neste caso é explicar qué es lo que tem que mudar, certo? E as partes mais importantes, não importa se estamos falando do elemento físico de gestão dos recursos e como eles interagem, ou as decisões que nós tomamos, sim? E ambas estão carregadas de premissas. Então, quando uno faz isso, o que estamos falando é que, em realidade, o desafio mais grande é essa introspecção, essa introjetar, que efectivamente é como nós pensamos, o que determina o que acontece na realidade. E são as premissas. Então, em realidade, as ferramentas de raciocínio do Eli, os processos de pensamento, não se trata só de lógica. É como volcar a intuição, aprendizado que cada quem tem com os cores, matizes, ¿sí? Esses entresijos de cada quem tem, que você e eu somos totalmente diferentes, pero cada dia nos parecemos a mais. Por quê? Porque o processo, o método, nos vai acercando àquilo que funciona melhor. Não é que eu tenha a verdade e que seja correto, sino que há premissas que realmente atrapalham as pessoas de como faz. Quando você empieza a desafiar, e por isso falava ao princípio isso, é desafiar essas premissas, estar com essa flexibilidade, vou falar assim, ética, interna, de que efectivamente lo mais fácil para uno é tomar o que uno pensa, mexer, tirar o que não funciona e colocar uma ideia nova. Se esse é o jeito que você tem aprendizado contínuo de aqui para sempre. Porque aprender é isso. Que premissa está errada? E para mim essa é a primeira camada global, é o para-chuva de todo isto que estamos falando. São nossos modelos mentais os que determinam a restrição. Por isso que ele falava que a restrição derradeira é a atenção gerencial. Pero essa atenção gerencial está carregada de paradigmas e de premissas sobre o que vou prestar atenção. Por que vou prestar atenção
a uma área ou outra, ou que decisão vou tomar quando tenho que decidir, é porque tenho que escolher, ¿sí? A qual vou dar o peso de meu apoio, decisão, o que vamos a fazer primeiro e que depois. Sim. Depende do modelo mental que eu tenho. E infelizmente, caminhando para os finalmente do nosso bate-papo aqui, o que é a teoria das restrições? A definição formal que é a teoria de restrições, eu poderia falar que é um conjunto de elementos de conhecimento, por lo tanto é um corpo de conhecimento que trata das regras mais práticas e simples para poner e aplicar os princípios da teoria de restrições nas organizações, na vida, de como funcionam as coisas na realidade quando temos um sistema. Quando falo de sistema, é pessoas que se agrupam para construir um conjunto de elementos que interagem entre si, pero todo isso com um objetivo comum. Esse corpo de conhecimento é conhecido hoje porque o centro, peça medular de todo esse conhecimento é a restrição. Por isso se chama teoria das restrições. E teoria não é outra coisa que assimilar, aceitar e trabalhar com a convicção de que causa e efeito é uma regra que funciona. Pero quando uno aceita causa e efeito, tem que aceitar lo bom e lo ruim. É decir, aquelas decisões que eu tomei bem, fantástico, celebramos o resultado, pero aquelas decisões que estava totalmente equivocado, agora tem que viver com as consequências. E obviamente aprender, corrigir, etc. Então, para mim, teoria de restrições tem que ver com esse corpo de conhecimento. As pessoas falam operações, soluções, pero essas soluções são só aplicações dos princípios e das ferramentas. O que é a teoria das restrições? Não satisfeito com a explicação técnica, sim. É um descobrimento que ainda feito tarde muda a vida das pessoas. Então, para você que nos acompanhou nesse bate-papo e algum insight que foi trazido aqui pelo Javier, espero que faça sentido você trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, e esperamos o Javier, eu e toda a equipe da Goldratt Maintenance até o nosso próximo bate-papo.